Edilson vai pra bola, lá vem o levantamento. Brigou André Bahia, bola espirrada, vem o chute do Daniel. Gol do Botafogo! Daniel, camisa 31! Queria dizer que é uma honra para mim estar vestindo essa camisa e um orgulho imenso mesmo, não só meu, como de toda a minha família. Então eu vou procurar sempre dar o meu melhor, tanto nos treinos como nos jogos, para estar o mais bem preparado possível, que a gente possa aí alcançar grandes objetivos. Uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo. Moleque, não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. Infelizmente, ele provocou isso. Ele desrespeitou a casa da minha filha, o quarto da minha filha. Ele é o pivô de tudo isso. Ele começou e deu no que deu. Começou tudo porque ele foi na cama de uma mulher casada fazer o que não devia. Ele foi o princípio de tudo esse acontecimento, de tudo essa desgraça. Destruiu a família dele, destruiu a nossa família. Eu tava dormindo, eu acordei com ele em cima de mim, ele tava pegando no meu seio, tava com o pênis pra fora, tava só de cueca, de camiseta ainda, com o pênis pra fora e esfregando em mim o pênis. Porque ele falou, calma, é o Daniel. Como se o fato de ser o Daniel, quem é o Daniel? Quem era o Daniel? Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Acho que eu devo a vocês uma explicação pelo sumiço prolongado do último episódio para esse. O meu plano era soltar esse episódio no último domingo do ano de 2024, mas eu não consegui editar a tempo, porque como vocês sabem, eu faço tudo sozinha. E no começo desse ano de 2025, eu sofri um acidente. Primeiro, eu sofri um acidente de ônibus, voltando para casa do ano novo. E 3 dias depois, eu sofri um acidente doméstico e acabei rompendo o ligamento do tornozelo. E aí eu precisei engessar. E no momento que esse episódio tá indo ao ar, eu ainda estou com uma bota imobilizadora e usando muleta. Então, do dia 7 a mais ou menos dia 20 e pouquinho de janeiro, eu não saí da cama para ajudar, a diminuir o edema no tornozelo, para melhorar o mais rápido que eu conseguisse. E agora eu tô na fase da fisioterapia. E como eu sou sozinha, mesmo eu tentando, usar o laptop na cama, eu não dei conta. Eu tava com muita dor na coluna da queda também, doía demais. Então, assim, eu peço 1000 desculpas, 1 milhão de desculpas, 1 zilhões de desculpas. Eu recebi diversas mensagens dizendo que eu tinha sumido, perguntando quando é que ia ter episódio novo e tal. Mas infelizmente foi preciso, gente. Não tinha muito o que eu fazer. Esse é o último episódio da 3ª temporada do podcast. Nós vamos fazer uma pequena pausa. O podcast vai entrar em modo férias. Eu não, mas o podcast vai entrar. Mas a gente volta logo com a 4ª temporada. Ainda vai ter conteúdo nas outras redes. Vai ter vídeo no TikTok, no Shorts do YouTube, no Reels do Instagram. Claro que dentro do cronograma da minha reabilitação, mas é só seguir a gente. Em todas as redes sociais é Sob Investigação. Eu peço para quem puder, a nossa campanha de apoio continua aberta. Na descrição desse episódio, dos outros também, tem o link para o Apoia-se. Como eu disse, já comentei, acho que com vocês, eu estou fazendo essa mudança da Aurelo para Apoia-se. Então vai ter o link aqui do Apoia-se e também da Patreon. Foi mais prolongado esse começo, eu peço perdão. Eu sei que tem gente que não gosta, que odeia quando tem uma introdução muito longa, mas eu precisava explicar a vocês o que está acontecendo, eu precisava me desculpar. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobinvestigação@gmail.com. Bora para mais um caso? Daniel Correia Freitas nasceu no dia 22 de janeiro de 1994, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, hoje, agora em fevereiro de 2025, ele já teria completado 31 anos. Ele era filho único da Eliana Correia e do Marcelo Lopes Freitas. Anos depois do nascimento do Daniel, a família mudou-se para Conselheiro Lafayette, também em Minas Gerais. Aos 11 anos, o Daniel começou a jogar futebol no time de base do Cruzeiro, onde ele foi campeão brasileiro sub-17 e também sub-20,
campeão na Copa do Brasil Júnior e campeão mineiro sub-17, tudo isso entre os anos de 2011 e 2012. Ele saiu de casa aos 13 anos para ir morar no alojamento do Cruzeiro e também estudou na escola do Cruzeiro. A sua posição, e na qual jogaria até o fim da sua vida, era meio-campista. Ainda em 2011, ele foi para a Seleção Brasileira Sub-17 e disputou o Sul-Americano no Equador. Em 2013, aos 19 anos, ele foi transferido para o Botafogo. Primeiro nas divisões de base. Um ano depois, ele chegou ao time profissional. Ele estreou em 2014 e jogou 29 partidas. Em setembro de 2014, o Daniel necessitou de uma operação no joelho após uma lesão no jogo do Botafogo contra o Ceará pela Copa do Brasil. Com o rebaixamento do Botafogo naquela temporada de 2014, o Daniel foi vendido e assinou contrato com o São Paulo em dezembro de 2014, com um contrato de 3 anos. Queria dizer que é uma honra para mim estar vestido essa camisa e um orgulho imenso mesmo, não só meu, como de toda a minha família. Então eu vou procurar sempre dar o meu melhor, tanto nos treinos como nos jogos, para estar o mais bem preparado possível, que a gente possa aí alcançar grandes objetivos. O Palmeiras também demonstrou interesse na contratação dele, mas não o aprovou nos exames médicos. Um acidente doméstico acabou o fazendo operar o mesmo joelho machucado naquele mesmo ano de 2014. Então, ele teve um acidente no meado de 2014 no joelho, e aí no final daquele ano ele teve de novo o mesmo problema. Foram 8 meses de recuperação. Pelo São Paulo, ele só jogou efetivamente em setembro de 2015. Com baixo aproveitamento no time, tendo entrado em somente 2 partidas, o São Paulo optou por deixá-lo disponível para empréstimo e foi assim que ele chegou ao Curitiba em 2017. No Coxa, ele jogou 6 partidas e sofreu de uma tendinite no mesmo joelho já operado e, mais uma vez, foi emprestado para outro time, o Ponte Preta, e jogou lá 10 partidas. O Daniel foi devolvido ao São Paulo e ele tinha contrato com o clube até dezembro de 2018. Sem lugar para ele no time do São Paulo, no elenco do São Paulo, ele foi emprestado ao Clube São Bento, um time na época na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, e lá ele atuou em 2 jogos antes da sua morte. Família, amigos, colegas de time, todos são unânimes em dizer que o Daniel era um cara muito legal, muito tranquilo, esforçado e muito carinhoso. Não se fala muito da vida amorosa dele, com exceção do namoro com a Bruna, que foi rápido, mas gerou a única filha do Daniel, chamada Alice, que tinha 2, 3 anos na época do crime e com quem ele mantinha uma relação muito próxima. Ele deu todo o suporte à Bruna, seja na paternidade, seja financeiramente, durante a gestação e também depois do nascimento da Alice. Agora, vamos aos outros personagens desse caso, os Brites. Edson Luiz Brite Jr., chamado de Juninho Riqueza, e Cristiana se conheceram muito novos, adolescentes ainda. Ele com 17 anos e ela com 15 anos apenas. Depois de 2 anos de namoro, a Cristiana ficou grávida da primeira filha do casal, a Alana Emily, e eles se casaram. Eles então vão morar no fundo da casa dos pais da Cristiana. Eles tiveram mais uma filha 6 anos depois, que eu não vou mencionar o nome dela. Ele também trabalhou, o Edson, na indústria metalúrgica em São José dos Pinhais e abriu também depois uma gula. Gula é como no Paraná, eles chamam umas lojas que vendem produtos de supermercado, só que mais barato, porque esses produtos já estão perto do prazo de vencimento. Um amigo dos Brites, o Denis Araújo, que mais pra frente vai estar aparecendo aqui no caso de novo, ele era dono da rede Multigula em Curitiba. Ele vendeu uma dessas lojas dele na rua Via Veneto, número 1680, na loja 4. Isso ficava no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba. Então, ele vendeu essa loja lá em Santa Felicidade para o Edson. Depois de 6 meses, o Denis recomprou essa loja e o Edson abriu a chamada Gula Express em São José dos Pinhais. E deu muito certo. A família começou a ganhar um dinheiro, começou a melhorar de vida. Durante a minha pesquisa para esse caso, eu encontrei um CNPJ de um comércio nesse mesmo endereço em Santa Felicidade, também uma gula, tendo como sócia administradora a Cristiana Brites. Só que é um CNPJ aberto no dia 9 de outubro de 2018, menos de 20 dias antes do crime. Porém, se vocês forem olhar nesse endereço, no Google Maps, em agosto de 2018, quer dizer, isso 2 meses antes
da abertura desse CNPJ, vocês vão ver que lá tinha essa multigula, que é da rede do Denis Araújo. A casa dos Brites, que depois descobriu-se, parece que ela não foi comprada, mas passou para o nome deles por uso capião. Essa casa era conhecida como Juninho Riqueza House. A Juninho Riqueza House não ficava em um bairro chique, de classe média alta. A casa de muro ladrilhado azul, com 2 leões de gesso acima do portão de garagem, o portão principal, é localizada numa rua simples. Fica ao lado de uma pequena loja de presentes e de um pet shop. O Edson e a Cristiana gostavam muito de motos também. Em fotos pelas redes sociais de ambos, tem diversas fotos e vídeos em eventos de motos. Eles sempre estavam postando. Ele tinha, na época dos fatos, uma Honda CBR 1000, além também de Hyundai Veloster preto. Durante a investigação, foi apontado que a moto estava em nome de um homem condenado em 2016 a 40 anos de prisão por tráfico, assim como o Veloster também não estava no nome do Edson. Além disso, o Edson também tinha uma arma. E posse da arma, ele costumava atirar em um clube de tiro, bem como em casa também. Vizinhos chegaram até a chamar a polícia uma vez, depois de uma briga do casal, porque ouviram tiros vindos da casa. Em 2015, o Edson foi denunciado por receptação no caso de Hyundai Sonata roubado e com o número de chassi adulterado também nesse carro. No meio de 2018, no dia 8 de junho, ele foi parado pela polícia na Avenida Manuel Ribas, que passa ali pelo bairro de Cascatinha e também o bairro de Santa Felicidade, lá em Curitiba. Ele foi parado porque ele estava em alta velocidade. Só que os policiais que pararam ele encontraram uma arma dentro do carro. E ele tinha posse, falei pra vocês. Só que ele tinha posse. Posse não é porte. Então, ele não deveria estar na rua armado. Não pode ficar andando com arma. Porque você tem a posse, você pode ter uma arma. Porém, você não pode portar a arma. E aí ele pagou R$500 de fiança e foi liberado. Já em fevereiro de 2018, a Doralice Brites, mãe do Edson, prestou queixa contra ele de ameaça, alegando ter emprestado um dinheiro a ele que ele não pagou. E quando ela cobrou, foi ameaçada. A vida de todas essas pessoas se cruzou em 2017. Enquanto jogava no Curitiba, o Daniel e a Alana se conheceram pelo Instagram e trocaram algumas mensagens. Ele, que morava em Curitiba, estava jogando no Coxa, a convidou para ir à casa dele, numa resenha. Há prints dessas conversas, onde lemos a Alana dizendo que tinha acabado de sair de um namoro e que ela estava interessada mesmo em ter uma amizade com o Daniel. Nada mais do que aquilo. Nesse primeiro convite, apesar de pedir ao pai, o Edson não a deixou ir. Logo na semana seguinte, iria acontecer uma outra resenha, um outro encontro. O Daniel novamente chama a Alana e dessa vez o Edson deixou a Alana ir com uma amiga. Depois desse encontro no apartamento do Daniel, eles ainda foram em algumas festas juntos, de amigos que eles tinham em comum. Então, por essa razão, o Daniel foi convidado e compareceu ao aniversário de 17 anos da Alana naquele ano ainda. No ano seguinte, 2018, a Alana convida mais uma vez o Daniel para o agora seu aniversário de 18 anos, seria no dia 26 de outubro. Fora o aniversário de 18 anos da Alana, o Daniel também tinha sido chamado para uma outra festa que ia acontecer naquele mesmo dia do aniversário dela, e ele topou ir em ambas. O Daniel estava no Clube São Bento, como eu disse, emprestado pelo São Paulo em 2018. Como ele estava lesionado, o clube o dispensou do jogo que seria contra o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no dia 27 de outubro, que era o jogo que o São Bento, inclusive, venceu por 1-0. Então, ele morava em Sorocaba, em São Paulo, não estava mais morando em Curitiba. O Lucas Muner, que era um amigo tanto do Daniel quanto da Alana e que morava em Curitiba, pegou os convites para a comemoração dos 18 anos, que aconteceria no bar, danceteria, uma balada sertaneja que chamava Shed, que ficava, eu não tenho certeza se já fechou, mas ficava na rua Bispo Dom José, no bairro Batel. Quem for de Curitiba, me diz aí se ainda está funcionando, se ainda é super badalado, porque na época era um bar sertanejo badalado. Para chegar em Curitiba, o que o Daniel fez? Ele usou um serviço de carona online. E aí ele pegou essas caronas, foi para a casa do Lucas, deixou as suas coisas e os dois foram para a primeira festa. Isso no dia 26 de outubro já.
Após essa festa, eles se dirigiram para Shed, local onde podemos dizer que o crime começou. Essa história tem várias e várias versões, e para ser o mais justa possível, eu vou apresentar a vocês essas versões da história, tentando manter uma ordem cronológica que faça algum sentido para a gente entender. As comemorações dos Brites pelos 18 anos da Lana começaram no dia 24 de outubro, com a aniversariante, a Lana, jantando com a madrinha, jantando com os avós, com os pais, com a irmã. A festa no camarote da Shed foi organizada pela Cristiane e pela Lana. Tudo, dos convidados, dos copos personalizados até o bolo. Eram mais ou menos de 50 a 60 pessoas convidadas. Um gasto aí em torno de R$22 mil nessa festa. Algumas reportagens relatam que só de vodka seriam consumidos ali 35 litros, só no camarote deles. Pela manhã, as duas vão a um salão de beleza se arrumarem para a festa. A festa estava combinada para começar às 23 horas e os Brites, assim como alguns outros convidados, chegaram nesse horário. O Daniel chegou mais ou menos de 30 minutos a 1 hora depois, acompanhado não só do Lucas Munier, mas aparentemente com um outro Lucas, conhecido como Lucas Mineiro. O Daniel, apesar dos Brites terem reservado 2 camarotes, ele vai para a área VIP da Shed quando ele chega. Todos os depoimentos são, em maioria, similares em relação ao tempo que o Daniel interagiu, seja com a Lana ou seja com outras pessoas, e o tempo curto que ele passou no camarote. Os vídeos internos da boate corroboram e mostram ele transitando pela boate, conversando com outras pessoas. Às 5h36 da manhã, já do dia 27, visto pelo horário das câmeras de segurança do lado de fora da Shed, sai o Edson, a Cristiana e a Lana, acompanhados do Eduardo Henrique da Silva e da Thaís Faria. Dentro do bar, 5h43 da manhã, o Daniel está conversando com uma menina e um rapaz o empurra. 6 da manhã, ele sai da Shed e se vê ele entrando em um carro branco com outras pessoas. O Daniel está indo para a casa dos Brites em São José dos Pinhais. No carro estão, além do Daniel, o Lucas Mineiro, uma outra menina chamada Carol Zanata e a Evelyn Brizola Peruso, que, aliás, chegou a ficar com o Daniel na Shed. O Lucas Munier, o amigo dele, saiu da Shed bem antes do Daniel e já tinha ido para casa. De acordo com a Alana, não houve convite para um after vindo dela. Estavam hospedados na casa dos Brites a Thaís Farias, de 17 anos, que era prima da Cristiana, com o namorado, o Eduardo Henrique, de 19. Os dois moravam em Foz do Iguaçu e foram só para o aniversário, para Curitiba, né? Então, portanto, só estaria previsto voltarem da boate a própria Lana, a Cristiana, o Edson, a Thaís e o Eduardo. É muito confuso saber quem realmente estava na casa naquela manhã do dia 27 de outubro, porque algumas dessas pessoas são testemunhas sigilosas, então não se sabe ao certo quantas pessoas seriam. De acordo com os Brites, assim que eles chegaram em casa, a Thaís e o Eduardo foram para o quarto, no andar de cima da casa, dormir. A Cristiana estava bastante alcoolizada, então o Edson fez uns ovos para ela. A Cristiana comeu. E ele a ajudou a ir deitar na cama no quarto do casal dentro da casa, afastada um pouco do local da área gourmet e da área da festa que eles estavam lá. Apareceram então o David William Volero, que era um amigo de infância da Lana, que também estava na Shed, o Igor King e os irmãos gêmeos Purcotti e Chiurato, vindos também da Shed e também amigos da Lana. Um pouco depois deles chegou o carro com o Daniel e com os outros. Existe um trecho de um vídeo, talvez um story, em que se vê de relance o Daniel sentado em uma poltrona na área gourmet da casa, enquanto outras pessoas riem, dançam, conversam, ouvem música. Como várias pessoas chegaram na casa, o Edson saiu para comprar bebida, voltou e ficou lá conversando com as pessoas. Dizem que algumas fumaram narguilé, bebendo, ouvindo música, conversando. A Alana relata que a Evelyn chegou nela e comentou que o Daniel estava insistindo para dormir com ela, lembrando que eles deram uns beijos lá na Shed, só que ela não queria dormir com ele. Então a Alana subiu para o seu próprio quarto e, aparentemente, para não ficar perto do Daniel, a Evelyn subiu junto. A ordem dos acontecimentos vai do depoimento, do interrogatório
posterior de cada um. Alguns pontos são comuns a todos, mas a cronologia, como eu disse, diverge. O Daniel pediu para ir ao banheiro e saiu da área de festas, da área gourmet. Ninguém relata ter visto o caminho que ele fez ou para onde ele foi quando ele se levantou. 8 da manhã, o Eduardo Flamel, primo do Daniel, morando lá em Minas Gerais, conversa com ele via WhatsApp. E o Daniel manda fotos dele ao lado da Cristiana dormindo na cama. Os dois conversam. O Daniel envia um áudio ao primo, que é esse, que vocês vão ouvir agora na íntegra. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. Às 8h34 da manhã, o Daniel envia a sua última mensagem. Ele não responde mais ao primo e nem iria mais responder a ninguém. Um curto tempo depois, o Edson começa a gritar dentro da casa. A Cristiana sobe o andar, vai para o segundo andar e pede que o Eduardo ajude, porque o Edson estava agredindo o Daniel no quarto deles. Além do Eduardo, segundo a acusação, também agrediram o Daniel dentro do quarto. O David, o Igor e um dos irmãos Purcotte. A agressão saiu do quarto e foi para fora da casa. O Daniel, parcialmente nu, só de camisa, continuou sendo violentamente atacado sem conseguir se defender, enquanto 4, 5 homens batiam nele. Por fim, o Daniel foi posto dentro do porta-malas do Veloster do Edson. O Eduardo, David, o Igor, todo mundo entrou dentro do carro e saíram. Era por volta das 9 da manhã do dia 27 de outubro de 2018. Gabriel Basso passava na rua Augusto Micruti, na colônia Mergulhão, uma área de reflorestamento de pinheiro, uma árvore símbolo do Paraná, ali na zona rural de São José dos Pinhais. Era um caminho longe, cerca aí mais ou menos de uns 25 quilômetros da casa dos Brites. Era um caminho de terra batida, rodeada de pinheiros, um lugar relativamente ermo. Em determinado ponto dessa rua, o Gabriel viu muito sangue, achou aquilo estranho. Ele parou e decidiu seguir o rastro do sangue entrando para dentro da área. Não muito afastado do que seria a beira da rua, ele encontrou um corpo de um homem jovem com uma blusa escura, uma camisa escura rasgada, com um corte no pescoço e nu de barriga para baixo. A guarda municipal foi a primeira a chegar no local e depois a polícia militar. O corpo estava degolado e emasculado. O pênis foi encontrado pendurado em uma árvore a 20 metros de distância. No braço do corpo ainda estava uma pulseira da Shed. A Eliana, mãe do Daniel, ligou para Lana no dia seguinte, no dia 28, após conseguir com o Lucas Muner. Parece que ele deu para ela o número da Shed e lá na Shed eles passaram o contrato da Lana, ou ele passou direto o contato da Lana, mas a gente sabe que foi o Lucas que fez essa intermediação entre a Eliana e a Lana. Preocupada com o filho não estar respondendo as mensagens e não ter avisado onde é que estava ainda, ela descobriu que ele esteve na Shed, que teria ido então para a casa dos Brites. Por WhatsApp, a Eliana troca mensagens com a Lana, que diz ter sim visto Daniel, mas umas 8 e pouca da manhã ele foi embora da casa dela sem avisar nada e que ele estava muito bem quando ele saiu. Mais do que isso, a Alana, ela se disponibilizou para ajudar a família do Daniel no que eles precisassem, até para rodar o hospital, para ir em IML, para ir onde precisasse ir, para ajudar a achar ele. Aflito, o Eduardo Flamel, primo do Daniel, com quem ele estava trocando as mensagens, liga para o IML, lá de São José dos Pinhais, no dia 28 mesmo. Eles lá informam que um corpo de um rapaz jovem tinha acabado de chegar e que as características que o Eduardo estava falando eram parecidas com as desse corpo, que ainda não tinha sido identificado, porque as digitais desse corpo não estavam no sistema de identificação do Paraná. As cicatrizes do joelho, dessas cirurgias feitas anteriormente, foi o que permitiu que o Eduardo confirmasse que era o Daniel.
Isso na noite do dia 28. A vítima estava apenas com uma camiseta, com vários cortes profundos pelo pescoço e com o órgão genital decepado. Horas depois, a mãe da vítima chega para a identificação do corpo. Era mesmo Daniel Correia Freitas, o ex-jogador do Curitiba. Como eu disse, o Daniel ele foi degolado e emasculado. O que seria isso? O que é degola? Pensa numa camisa polo, por exemplo. Ela tem gola. A gola ela fica na nuca, ela dá aquela meia volta no pescoço. A degola é o corte feito exatamente no mesmo lugar onde fica a gola de uma camisa. E a emasculação, para quem já ouviu o podcast do Ivan sobre o caso dos emasculados do Maranhão, ou já leu sobre o caso, ou ouviu sobre o caso, sabe que emasculação é a remoção, é a extração do pênis e testículos do homem. Eu fiz um curso com a doutora Rosângela Monteiro no começo do ano passado, e ela fala no curso que a emasculação tem uma conotação psicológica de quem comete a emasculação. Para o autor, significa atingir diretamente a masculinidade daquela vítima, que também pode significar, claro, que tanto o autor quanto a vítima se conhecem, porque é algo muito pessoal. Essa necessidade de se demasculinizar a vítima. E isso aconteceu com o Daniel, assim como a degola também, um tipo de método de assassinato muito pessoal, porque você precisa estar muito próximo à pessoa para chegar ao ponto de degolar. E você também e não deixa de ser também um pouco covarde, né? Porque a degola é feita na nuca, né? Então, quer dizer, você está atrás da pessoa, a pessoa não tem nem como se defender. A imprensa divulgou a morte do Daniel e aí quem entrou em contato com a Eliana foi o Edson, ligando, dando os pêsames, prestando condolências, se dispondo a ajudar. Cara, a gente também não sabe o que aconteceu, só que ele foi embora. Ele saiu lá aqui pra frente, foi embora, a gente não viu mais nada. E que horas ele saiu daí? Era 8 e pouco. E ele foi com quem? Eu não sei, ele foi sozinho, ele tava no telefone. A gente tava aqui pra trás. E a gente quer ajudar de qualquer forma. O que a gente pode fazer? Que a gente pode dar depoimento, a gente pode ir na delegacia, a gente quer ajudar e a gente também tá desesperado, cara. Eu tava querendo levar a Alana lá na delegacia. Tá aqui no desespero, o cara mesmo. Vou te falar pra você, viu? Mas ele tava muito bêbado, cara. Meu Deus do céu, cara. Desespero. Minha filhinha aqui tá no desespero também, a Alana, cara. Meu Deus, a Alana tá em choque, cara. Meu Deus, tive que dar até calmante pra Alana, cara. Eu vim embora antes com o meu carro pra casa. Ele veio pra cá de Uber com outro pessoal. Era esse pessoal que tava lá também. Aí eles chegaram aqui, entraram. Aí teve o pessoal que tava muito cansado, que era uma amiga da Alana, foi dormir e a gente continuou aqui. Só que ele continuou, ele ficou pouco tempo aqui desse tempo. E ele só ficou bebeu um pouco e ficou no telefone. E daí, como o portão estava aberto, que ia vir mais gente de lá para poder terminar a festa aqui, ele pegou e foi embora, cara. Ele não deu explicação para ninguém, né? Então, o que a gente quer, cara, é só ajudar. Eu preciso que você me dê um local de partida pra gente ajudar, porque a gente também tá com as mãos atadas, querendo ajudar, querendo falar tudo a verdade que a gente sabe pra tentar chegar em alguma solução, mas a gente não sabe o que fazer. Era até uma amiga dele que ele veio só pro aniversário dela. Sim, claro. Nossa, era um querido com ela, meu Deus, sem palavra. Imagina, ele veio de longe só pra vir no aniversário dela, cara. Ele era uma pessoa muito querida pela gente. A Alana também conversou com a tia do Daniel via WhatsApp e se mostrou incrédula. Mandou foto dizendo que estava indo para o ML. Chegou a escrever a mensagem, abre aspas, me diz que é mentira, fecha aspas. Então estava muito óbvio que algo de extremamente grave tinha acontecido com o Daniel. Uma vítima de assalto, por exemplo, não ia ser jogada no meio do mato, degolada e cortada daquela maneira. Um adendo. No dia 28 de outubro, durante o decorrer do dia, eu acho importante pontuar isso, que tanto a Alana quanto a Evelyn postaram fotos do look da festa, da comemoração na sede, de como que foi a festa nos seus feeds no Instagram. Então eu acho que é interessante a gente fazer essa pontuação. O exame necroscópico apontou 1,34 gramas de álcool por litro no sangue do Daniel e nenhum sinal de drogas. Para comparação, a lei de trânsito no Brasil já considera infração grave a pessoa estar embriagada se
acusa no exame, no bafômetro, uma concentração de 0,34 gramas por litro. A perícia do local de encontro do cadáver foi realizada pelo perito Jerry Gandin, por sinal mesmo no caso da Renata Mugiati, que foi um dos episódios do spin-off dessa temporada, e essa perícia não indicou sinais de arrastamento, o que sugeria que o Daniel foi carregado do porta-malas do Veloster até aonde o corpo estava. E o Daniel pesava 68 quilos quando ele foi morto. Ele não era um homem forte, mas também não era um homem bem magrinho. O delegado Amadeu Trevisan assume a investigação do caso de homicídio, porque claramente aquilo ali era um homicídio. O corpo do Daniel é levado para Conselheiro Lafayette. Ele foi velado no ginásio poliesportivo do Clube Carixós e no final da tarde do dia 31 de outubro ele foi enterrado no cemitério Nossa Senhora da Conceição. Dias antes do enterro, no dia 29, na praça de alimentação do shopping São José, no centro de São José dos Pinhais, o Edson, a Cristiana, a Alana, o Lucas Mineiro e os irmãos Porcote, supostamente, se encontraram. Esse encontro foi gravado pelas câmeras de segurança do shopping. Nos cortes desse vídeo, nós vemos o Edson, a Cristiana, os irmãos chegando na mesa e se sentando. Depois a Alana chega com uma bandeja de comida e o Lucas Mineiro é o último a chegar. E aí a Cristiana é quem tinha saído para comprar comida. Na maior parte do tempo é o Edson quem conversa com os três rapazes, voltado para eles. Em algumas ocasiões, a Alana e a Cristiana riem. A Cristiana é quem parece mais preocupada em alguém poder estar ouvindo o que eles conversavam na mesa. O que a acusação acredita é que aquele foi um encontro marcado para alinhar a versão que seria dada à polícia. Se o intuito foi esse, não foi muito eficiente. Quando eu acompanhei o caso, o pouco que eu acompanhei lá em 2018, a minha pergunta era sempre como a polícia chegou nos Brites, com tanta certeza da culpa deles, como parecia que eles tinham chegado. E a resposta estava no Lucas Mineiro, porque foi ele quem contou para a polícia o que tinha acontecido e como o Daniel tinha sido assassinado. Indo agora para o dia 31 de outubro, voltando. O Denis Araújo, lembram dele? O amigo que repassou uma gula para o Edson, muitos diziam que eles eram sócios e tal. O Edson, segundo ele, o Denis, ligou, pediu para conversar. Então ele encontrou com o Edson e com a Cristiana à noite com o carro dele. A Cristiana, no caminho, pediu uma água. Eles pararam em um posto de combustível no bairro do Bom Retiro, em Curitiba. O Edson desceu do carro, foi na loja de conveniência do posto. Nesse instante, a polícia circula o carro e prende a Cristiana, já que o delegado Amadeu já tinha pedido e já tinha sido deferido o mandado de prisão preventiva para os Brites. Porém, o Edson viu tudo, viu a mulher sendo presa e saiu de fininho da loja de conveniência e fugiu. Meteu o pé. Ele foi andando até o escritório do Cláudio Daledoni Júnior, o advogado, doutor Cláudio Daledoni Júnior, muito amigo aqui do podcast, porque ele está sempre aparecendo por aqui. Porque o escritório do Daledoni ficava alguns metros do posto, não era muito longe, 800 metros. Dava para ir andando e ele foi andando. Com a esposa presa no próprio escritório, o Edson já gravou um vídeo de confissão. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. E naquele momento era minha esposa. A Cris, a mulher em quem eu sou casado 20 anos. A mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou. A minha esposa nunca teve nada com o Daniel, muito menos a minha filha. E se eu fiz o que eu fiz, eu quero que cada um que está assistindo aqui pense e repense o que você faria para manter a integridade moral da sua família. E evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro canalha. A Alana também vai no escritório, também grava um vídeo contando a sua versão do que aconteceu. Os dois se entregariam no dia seguinte, dia 1º de novembro de 2018. Nesse vídeo da Alana, ela fala que o Daniel estava em cima da mãe dela quando ela e o pai abriram a porta. E o Daniel estava tentando violentar a Cristiana. A mãe gritava e eles foram socorrer. Segura essa informação.
Com a família presa, uma perícia forense é requisitada pela polícia e foi realizada na casa dos Brites no dia 2 de novembro. E a perícia encontrou sangue nas paredes, no piso, dentro do carro e também os sinais da tentativa de limpeza que foi feita. A polícia também descobriu que o número de telefone que o Edson usava, o mesmo que ele ligou para a Eliana, para prestar os pêsames dele, estava no nome de um homem envolvido com interceptação de produto roubado e que acabou sendo assassinado em 2016. Resumo da coisa. Nada do que ele tinha estava no nome dele. Tudo era sempre em nome de outra pessoa. Tudo estava no nome de terceiros e alguns desses terceiros envolvidos aí com coisa errada. No seu primeiro interrogatório, o Edson disse que o Daniel não foi convidado para a casa dele, que o Daniel tentou estuprar a Cristiana, que foi ele, Edson, quem espancou, colocou o Daniel no carro e que a princípio a intenção dele era só jogar o Daniel em algum lugar. Só que no carro, ele viu as fotos que o Daniel tirou e enviou pro primo, a conversa dele e com ódio, ele acabou matando. Os interrogatórios da Cristiana e da Lana foram dados no dia 5 de novembro. A Cristiana narrou que o aniversário começou na boate às 11 da noite. Ela estava há 19 anos, casada com o Edson, não conhecia o Daniel, mas já o tinha visto. Ela saiu da boate com o marido. Na casa dela, além dela mesma, né, e o do Edson, estava a filha mais velha, a prima Thaís, o Eduardo e o David, que era o ficante da Lana, um amigo. Quer dizer, já aumentou a quantidade de gente. Ela comeu um ovo e o Edson a levou para o quarto, que ficava no térreo, e ela dormiu. O quarto de visitas e o da Lana ficava no segundo andar. Quando eles saíram da boate, nenhum after na casa dela estava combinado. A Lana contou a ela, depois, que o Lucas Mineiro ligou dizendo que estava indo para lá, mas ninguém foi convidado. Eles teriam chegado então lá, o Lucas, o Daniel e mais 3 meninas, sendo uma delas a Evelyn. E parecia que o Edson foi quem recebeu todo mundo. Eles foram para a gourmet na parte de trás da casa e depois chegou os gêmeos Purcotte e o Igor. O Edson teria saído para comprar a bebida e ela achava que foi aí que o Daniel aproveitou para entrar no quarto. Ela acordou com ele de cueca, com o pênis ereto e passando a mão dela. O marido arrombou a porta e segurou o Daniel pelo pescoço. Ela saiu pela janela do quarto. Não é muito alta. É relativamente baixa. Então, dá para passar para a janela. E a janela dá para tipo uma área de varanda da casa. Um dos Purcotte, dos irmãos gêmeos, estava ali perto da janela e ela pediu ajuda. Várias pessoas entraram no quarto. Ela subiu, pediu ajuda para Thaís e para o Eduardo, dizendo que o Edson estava batendo no Daniel e alguém precisava ajudar o Daniel. Ninguém naquela casa tentou separar a briga. O Daniel foi posto no porta-malas do carro e saíram o Edson, o David, o Eduardo e o Igor juntos no carro. Quando os homens voltaram, ninguém disse nada e o David e o Igor foram embora. Dias depois, eles se encontraram no shopping com o Lucas Mineiro e o Edson falou que ele queria assumir o crime, se entregar, mas queria saber detalhes do que aconteceu com os meninos, se alguém viu algo que ele não viu. Essa foi a primeira narrativa, a primeira versão dos fatos, de acordo com a Cristiana. A Alana começa o interrogatório narrando o seu dia 26 de outubro. Ela fez 18 anos no dia 24 e ela queria muito comemorar na Shed, então eles locaram 2 camarotes. Ela conhecia o Daniel há mais ou menos 1 ano e 5 meses. O convite para que ele fosse à Shed partiu dela e ele foi acompanhado de um amigo, Lucas Munier. Para a sua casa, só iriam o Eduardo e a Thaís, que estavam hospedados lá. Na saída da Shed, a Carolina Zanata, que era amiga dela, perguntou se teria um after na casa. Ela respondeu que não. Quando chegaram em casa, o Lucas Mineiro ligou dizendo que estavam indo para lá e que em 5 minutos todo mundo chegou. O Daniel, a Evelyn e a Carolina. E 20 minutos depois chegou a Stephanie, os irmãos Purcotte e um outro amigo chamado Gabriel, todo mundo de Uber. Antes das pessoas chegarem, a mãe dela e a Thaís subiram na mesa dançando. O pai pediu para que a Cristiana colocasse um short, porque ela estava de vestido.
Ela ajudou a mãe a chegar até o quarto, colocou na mãe um short e eles voltaram para a área gourmet. Depois o pai fez um ovo para a mãe dela e colocou na cama para dormir. Foi o pai quem recebeu as pessoas. E eles ficaram conversando, bebendo, fumando narguilé. Ela e a Evelyn subiram para tomar banho para dormir. A Thaís e o Eduardo já estavam no quarto de visitas. O David também subiu para dormir e meia hora depois o Igor subiu e ela começou a ouvir uma gritaria. E foi o Igor quem disse, enquanto eles todos desciam, que o Daniel estava na cama da mãe dela. O pai, ela viu o pai segurando o Daniel pelo pescoço. O Igor e o Eduardo Porcotte estavam no quarto e o Daniel de cueca e camisa. A mãe dizia que o Daniel tentou estuprá-la. Enquanto isso, o seu pai, o David, o Igor e o Eduardo Silva não paravam de bater no Daniel. O Edson arrastou o Daniel para fora da casa. Alguém, que ela não lembrava quem, colocou o Daniel no porta-malas do carro e saíram no carro o pai dela, o David, o Igor e o Eduardo. Então, em casa ficaram ela, a mãe, a Thaís, a Stephanie, que era uma outra amiga, né, que tinha ido, a Carolina, o Lucas Mineiro e os irmãos Porcotte. O Lucas pediu um Uber 5 minutos depois e com ele no Uber foram a Carolina, a Stephanie e os gêmeos. Ela não lembrava quando os outros que ainda estavam na casa foram embora. Ela tentou várias vezes ligar para o Igor e para o Eduardo, mas nenhum dos dois atendia. Ela não viu o pai pegando nenhuma faca, não pegando dinheiro, pegando nada, só os viu saindo. Quando todos os homens voltaram, não falaram nada, ela só abraçou o pai. O David e o Igor ficaram na casa, dormiram. No almoço, a Evelyn fez um estrogonofe para todo mundo, eles comeram e limparam a casa. Foi ela quem marcou o encontro no shopping São José com o Lucas e os gêmeos, mas não no intuito de combinarem o que eles iam dizer para a polícia. A Lana falou também que no dia 28 à noite, um DDD 31 ligou perguntando sobre o Daniel e foi o pai quem aconselhou contar que o Daniel esteve sim na festa, também esteve na casa, mas foi embora e ninguém sabia para onde ele foi. Essa mesma pessoa a pediu para ir ao IML e ela achou a princípio que era uma prima do Daniel, mas a gente sabe que essa pessoa era a mãe, a Eliana, né, a mãe do Daniel, e a tia dele. Segundo a Alana, o pai não disse que matou o Daniel, mas pelo comportamento do Edson, ela sabia que o Daniel só poderia estar morto. Notaram que do vídeo que ela gravou no escritório do Daledoni para o interrogatório já houve uma mudança de versão? Mãe e filha ficaram na mesma cela da delegacia de Pinhais e no dia 8 ambas foram transferidas para a penitenciária feminina de Piraquara, na Grande Curitiba. Além delas, Eduardo Silva, David e Igor foram também presos. Eduardo Porcotte chegou a ser detido por um tempo. A Cristiana passou por exame de corpo de delito e não foi encontrado pelos peritos sinais de estupro. Lembrando que, atualmente, isso por si só não descaracteriza o crime de estupro, porque há outras evidências, outras coisas consideradas também estupro, além da conjunção carnal. O artigo do Código Penal que fala do estupro foi alterado por lei em 2009 e ele fala de praticar ato libidinoso forçado. Então não é necessariamente preciso ter acontecido penetração vaginal ou penetração anal para ser entendido como estupro. Um toque, um ato obsceno, algo forçado, qualquer coisa que seja contra a vontade da vítima, pode sim ser enquadrado como estupro. Eu acho importante que nós, mulheres principalmente, que somos a maior parte de vítimas desse tipo de crime, sabermos disso. Claro que é preciso um conjunto de provas e de evidências, mas a gente precisa desmistificar que ser vítima de estupro é só quando há penetração. Não é. A polícia recebeu também o celular da Cristiana. Ela deixou o celular em uma loja para consertar no dia 31, o dia que ela foi presa. Quando o pessoal da loja viu que ela e o marido estavam envolvidos no crime, eles contaram que o celular estava lá e a polícia recolheu no dia 5 de novembro. O David e o Igor também passaram por interrogatório, ambos representados pelos mesmos advogados. Primeiro foram os advogados Robson Domanioski e Alan Maniotto, que depois posteriormente, eles passaram a serem representados pelo Rodrigo Faus.
A história deles era que sim, eles agrediram o Daniel, eles entraram no carro, mas eles não participaram da morte. Só o Edson e o Eduardo desceram do carro. E eles é quem mataram o Daniel no porta-malas. Eles viram o Edson trocando a roupa suja de sangue, viram ele jogar a roupa e a faca usada fora. Isso foi dito no interrogatório no dia 9 de novembro. No dia 12, acontece o outro interrogatório que é importante, o do Eduardo, o namorado da prima da Cristiana, que é a Thaís. Ele conta que ele estava no quarto com a namorada, quando a Cristiana entrou dizendo que o marido estava batendo no Daniel porque ele teria mexido com ela. Ele então colocou uma blusa e desceu. No quarto lá do térreo do casal estava o Igor, o David e o Edson espancando o Daniel. O Edson estava dando um mata-leão no jogador, no Daniel, né? E o Eduardo ali na hora acabou batendo também. O Edson só dizia que o Daniel tinha tentado estuprar a mulher dele. Então ele, o Edson, o David e o Igor levaram o Daniel para o quintal. O Daniel já estava cuspindo sangue, parecia engasgado, mas ele não falava nada. O Edson disse, verbalizou, que ele ia capar o Daniel e pediu ajuda para segurar. Eles o colocaram no porta-malas, o Igor empurrou as pernas do Daniel para dentro do porta-malas. O Edson foi na cozinha, pegou uma faca e tirou a cueca do Daniel. Só que aí, naquela confusão, entrou todo mundo no carro, o Edson foi dirigindo e o David no banco do carona. Ele, o Eduardo, né, achava o quê? Eles vão castrar o Daniel, vão abandonar na rua. Mas ele não imaginou que ia ser morto. Porque, aí aqui vai uma ironia, né? Porque tá tranquilo a parte do bater e do capar. Mas a parte do morrer, aí já não dava pra ele. Aí já era um problema. Que parece você ouvindo assim, né? Parece que tudo bem, bati, tudo bem, vou castrar, mas morrer aí não. Morrer já é muito pesado. Aí já tá no limite, que eu já não passo desse limite. Pulei a janela, aí eu vi o Edson, o King e o David já batendo no Daniel. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, esse cara estava na cama da minha mulher, tentando estuprar a minha mulher. Falou algumas coisas assim. Aí eu perdi o sentido, não conseguia responder mais por mim naquele momento. Eu entrei no quarto pela janela, comecei a agredir ele também. Depois disso, estouraram a porta, não sei. Nós tiramos eles para fora, tiramos o Daniel para fora. Ali continuou um pouco, acho que uns 2-3 minutos a agressão novamente. O Edson colocou o carro de ré, colocou o Daniel para dentro do carro, disse para nós. A todo momento ele falava, né? Falava, vou capar esse cara, esse cara tava na cama da minha mulher. Chegou em nós e falou, ó, preciso da ajuda de vocês, vou capar esse cara. Eu não consegui ter uma reação, dizer não, naquele momento, não consegui. Sei que eu entrei no carro, fomos até o destino, né? O Daniel, ele teve o corpo cortado ainda no porta-malas. O Edson cortou enquanto ia tirando o Daniel de dentro do carro. O Eduardo viu o Edson arrastando o Daniel pelos braços e se afastando. Só que não viu o que ele fez. O Edson voltou, eles saíram, pararam em um posto de combustível. O David comprou 2 garrafas de água e foram também em uma loja de roupas. E novamente foi o David que desceu e comprou uma roupa nova para o Edson vestir. Quando eles voltaram para a casa dos Brites, o Edson chamou tanto a Cristiana quanto a Alana e contou que tinha acabado de matar o Daniel. Durante a investigação policial, no começo ainda do inquérito, várias teorias foram levantadas. Algumas testemunhas que estavam na casa deram versões diferentes. Uma delas, uma testemunha sigilosa, disse ter ouvido o Edson falar enquanto espancava brutalmente Daniel. Abre aspas. Isso é o que acontece quando se mexe com mulher de bandido. Fecha aspas. Também se ouviu Cristiana pedir a Alana que não deixasse o pai fazer aquilo dentro de casa, supostamente se referindo a matar o Daniel. Outras contaram ter ouvido o Daniel dizer que não queria morrer. Houve a tese de que o Edson convidou o Daniel para dormir com a Cristiana e ele, depois que uma perícia no celular dela, naquele entregue pela loja, mostrou pesquisas por causa de swing e apps excluídos do celular. Circulou o trecho de um vídeo da câmera interna da Shed, onde se vê a Cristiana no camarote, ele dançando, curtindo a música ao vivo, e em um momento parece que ela se vira e tenta beijar um rapaz ou dar um selinho num rapaz que supostamente seria o amigo do Daniel, o Lucas Munier.
Mas o vídeo, eu acho que o vídeo tem uma qualidade muito baixa, tá longe. Então, assim, não é possível. Eu não consigo dizer com certeza se era isso mesmo. Se realmente ela virou nessa intenção. Mas o Lucas diz que sim, a Cristiana, tentou beijar ele naquela noite. A polícia também acusou o Eduardo Purcotti de ter sido quem quebrou o celular do Daniel, que nunca foi encontrado. E de ter sido ele quem arrombou a porta do quarto e de ter sido ele também quem pegou a faca na cozinha da casa para o Edson usar. Algumas outras testemunhas falam que a faca foi dada pelo Purcotti, outros já dizem que nem viram faca nenhuma. Que houve uma faca, sabemos que houve. Por quê? Porque foi uma faca que foi usada para assassinar o Daniel. A defesa dos Brites pediu um habeas corpus para Cristiana no fim de novembro, talvez usando o fato dela ter filha menor de idade, mas ele foi indeferido. Todos os laudos médicos legais foram entregues no final de novembro e concluíam que mais de uma pessoa carregou o Daniel e ele morreu de uma degola parcial que não se podia ter certeza de que aconteceu com ele vivo ou com ele morto. O delegado Amadeu Trevisan entregou o indiciamento ao Ministério Público no final de novembro ainda. Então foram indiciados o Edson por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, Cristiana por coação de testemunha e fraude processual, a Alana por coação de testemunha e fraude processual, Eduardo Silva por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, Igor King por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, o David por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e a Evelyn Peruso por fraude policial. Então, essas foram as acusações que foram imputadas pelo delegado no indiciamento. Foi emitido um segundo laudo do local de encontro de cadáver, preparado pela perita Cléia Regina Mera, em que ela alegava não ser possível ver marcas de arrastamento de onde possivelmente o carro parou e de onde o corpo estava posto. Então, de um ponto ao segundo ponto, não dava para ver nenhuma marca de arrastamento. Isso reforçava a tese de que o Edson supostamente teria tido ajuda para carregar o Daniel. Entra o ano de 2019 e as audiências de instrução, que é uma etapa do processo judicial onde ocorre as oitivas das testemunhas que serão arroladas pela defesa e pela acusação. E também tem um interrogatório do réu, nesse caso os réus, tem a apresentação das provas e, no fim, o juiz decide se o caso vai ou não para o tribunal do júri. Já em janeiro de 2019, a primeira Câmara Criminal negou um pedido de habeas corpus para o David e para o Igor. Em fevereiro, começaram as oitivas de instrução no Fórum de São José dos Pinhais. O juiz desse caso mudou, salvo engano, de 4 a 5 vezes, para vocês verem como que foi longo o processo todo e de como foi tendo diversas alterações, né? Não mudou só advogados de defesa, também os juízes que foram colocados para presidir esse caso também foi mudando. Durante as audiências de instrução, a defesa dos acusados arrolou algumas mulheres, como, por exemplo, uma mulher chamada Ludmila Garrido, e essas mulheres alegavam que Daniel as assediou sexualmente, tentou forçar a ficar com elas, uma tentativa ali de se montar uma visão de abusador, já que a tese da defesa era que o crime aconteceu porque o Daniel tentou violentar a Cristiana ou chegou a estuprar a Cristiana. E não só isso. Também se falou sobre um suposto grupo de WhatsApp onde estariam, além do próprio Daniel, o Eduardo Flamel, o primo, o Lucas Munner, um outro Eduardo. E que nesse grupo eles costumariam tirar fotos deles na cama com mulheres sem que elas soubessem e enviarem para todos verem, tentando aqui também demonstrar que o que o Daniel fez naquele dia era um comportamento recorrente, era usual. Os supostos participantes desse grupo confirmaram que, sim, existia um grupo de amigos entre eles, entre essas pessoas, mas que o propósito do grupo não era esse. As defesas continuam impetrando pedidos de habeas corpus, até que conseguiram algumas vitórias. A Alana passou para uma medida cautelar em agosto de 2019 e saiu da prisão. A Cristiana, o Eduardo, o Igor e o David também saíram em setembro e outubro de 2019, depois de uma revogação de prisão. Nem todos tiveram essa sorte, já que o Edson continuou preso e a Evelyn acabou sendo presa em agosto daquele ano por portar
3 quilos de maconha e ela foi acusada de tráfico de drogas. Como esperado, todos os acusados foram pronunciados e o julgamento marcado para 2024. Aconteceu agora, pouco tempo, não tem nem um ano. Mas antes do julgamento, outras coisas aconteceram. A Alana concedeu uma entrevista em 2020, 2021 ao Roberto Cabrini. Segundo ela, na época do crime, da confissão, ela não contou a verdade. Isso nós já sabíamos, né? Ela relata que quando entrou no quarto, o pai segurava o Daniel pelo pescoço em cima da cama. O Daniel estava de cueca, estava de camisa. E que o pai é quem disse que o Daniel estava tentando estuprar a sua mãe. E ele estava lá só defendendo a Cristiana. Eu já contei para vocês as versões dadas por ela antes e a incongruência das versões, né? Do que ela viu, de como que ela chegou, do que a mãe dela falou. Em uma dessas versões, ela disse que viu tudo. Ela e o pai entraram juntos. Na outra, ela desceu e já estava o caos formado. E tem a incoerência do Edson, não esqueça, porque quando o Edson foi preso, ele disse, por exemplo, que ele entrou no quarto arrombando a porta. Depois ele mudou para ter pulado a janela. A porta ela foi mesmo arrombada, porque nós temos a foto do trinco da porta quebrada. Mas há essa diferença de história vindo dele que ele explica. Vocês vão saber. Calma, tem uma explicação. E logo, logo a gente vai saber qual é a justificativa que o Edson dá para essa incoerência nas confissões dele. Uma outra questão que incorreu também no período entre o crime e o julgamento foi com o Botafogo, time aqui do Rio. Em 2016, o clube tinha sido condenado a pagar R$300 mil ao Daniel por motivo de luva, de multa, de 13º, férias, FGTS do jogador. E o Botafogo recorreu. Só em 2021 que a juíza Cissa de Almeida decidiu que o clube, o Botafogo, deveria pagar R$2.226.000 para a família do Daniel devido a essa ação relativa ao período dele em 2014, no Botafogo. Ele recebeu? Não consegui apurar essa informação. Mas caso você tenha essa fonte, tiver essa informação, me manda para eu conferir. Provavelmente o clube recorreu novamente. Em 2020, diversas fontes também reportam que a Cristiana abriu um processo de indenização contra a família do Daniel por exposição de fotos dela, que seriam essas fotos dele na cama, né, com ela, e por crime sexual. Eu confesso, gente, que eu me esforcei. Igual no caso do Botafogo, eu me esforcei muito. Mas eu não sou advogada, né? Então, assim, não tem, infelizmente, eu não tenho como ficar acessando processos. Então, eu não consegui ver se esse processo sequer existiu, ou se existiu e teve andamento, como que ficou, né? Então, estou repassando para você o que as fontes disseram, mas não vou dizer que se realmente existiu, porque eu não pude confirmar, não consegui acessar por conta da minha falta, né, de uma OAB, de uma senhazinha aí para acessar processos eletrônicos, né? O Cláudio D'Aledoni Júnior renunciou à defesa dos Brites em março de 2023 e foi substituído pelo escritório Elias Matarassad. Nos últimos meses de 2023, creio que em outubro, a Alana e o David se casaram. Esse julgamento, ele foi transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Paraná por 3 dias, dia 18, 19 e 20 de março de 2024. E aqui eu vou abrir um parênteses para enaltecer não só o Tribunal de Justiça do Paraná, como também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não vou dizer agora de Santa Catarina, porque eu não tenho totalmente certeza se tem no de Santa Catarina também, mas eu vou falar do Paraná e do Rio Grande do Sul, porque eu sigo e acompanho. Eu acho maravilhoso. Não é revolucionário, mas é muito bom o fato de eles transmitirem todos os casos criminais. Assim, você pega até de comarcas bem pequenininhas, eles transmitem um julgamento ao vivo. É só você entrar lá. Até das câmaras criminais, dos tribunais, eles também passam ao vivo. Eu acho isso maravilhoso. A gente viu isso no caso do Bernardo, né? Do Bernardo Boldrini, foi também ao vivo e a gente assistiu. E é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, por exemplo, no Tribunal de São Paulo. E não acontece, que eles não permitem nem que tire foto, muitas das vezes. Mas é maravilhoso. Eu acho que é uma forma, né, de você deixar muito transparente como é que funciona, não só o rito,
de um tribunal de júri ou de um julgamento qual for, mas também de dar transparência ao que acontece, para as pessoas estarem abertas a ver. Afinal de contas, a gente sabe que, inclusive, qualquer pessoa pode ir lá no fórum e assistir um julgamento. É aberto a qualquer pessoa. Então, eu acho muito legal que eles disponibilizem essa ferramenta da gente poder assistir ali ao vivo o que é que está acontecendo. É maravilhoso. Seria melhor ainda se todos os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal fizessem isso, né? Se fosse uma coisa federalizada, né? Mas, infelizmente, não é. Os réus foram denunciados pelo Ministério Público por mais crimes lá no final, no relatório final do inquérito policial. O Edson, ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e coação de testemunhas. A Cristiana, por homicídio qualificado, e aí essa qualificação foi um motivo torpe, coação do curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. A menor aqui seria, no caso, a Thaís, tá? A Alana foi denunciada por coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. O Eduardo, por homicídio triplamente qualificado, então aqui ele colocou 3 qualificadores, ocultação de cadáver e fraude processual. A mesma coisa para o Igor e a mesma coisa para o David. A Evelyn foi denunciada por fraude processual. O julgamento começou no dia 18 de março, como eu disse, com os 7 acusados juntos no Fórum de São José dos Pinhais. Então, o que também eu achei maravilhoso, porque geralmente defesas tentam desmembrar o julgamento. Nesse caso, os 7 estavam juntos, o que adianta muito, principalmente para quem está cobrindo e para quem está assistindo, para cobrir posteriormente, como eu estou fazendo agora. Os familiares dos Brites chegaram com camisas, com palavras, com dizeres, frases contra o abuso sexual, numa alusão à tese de defesa de que a Cristiana foi abusada e estuprada sexualmente. Eram no total quase 30 advogados de defesa no total. Era muita gente, era muito advogado. Os promotores foram 2, o Dr. João Milton Salles e o Dr. Marcelo Aurélio Oliveira São Leão, assistidos pelo Dr. Nilton Ribeiro, pela família do Daniel. O júri foi presidido pelo juiz Thiago Flores e o conselho de sentença foi formado por 4 mulheres e 3 homens. A mãe do Daniel, a Eliana, foi toda de preto em luto. Foram arroladas 5 testemunhas de acusação, sendo 2 delas sigilosas, e 29 testemunhas de defesa, alguns testemunhos por videoconferência. Dessas 5 testemunhas de acusação, 3 acabaram sendo dispensadas. Então, 2, as sigilosas, foram ouvidas. A primeira testemunha de defesa era uma conhecida da Evelyn e da Alana, e aí ela diz que a Evelyn foi forçada a ficar na casa depois do crime, que a Evelyn também foi demitida do trabalho dela depois de tudo que aconteceu. A segunda testemunha desse dia, o dia 1º, foi a mãe da Evelyn, a Rosângela, que contou que a filha afirmou que beijou sim o Daniel na festa, foi com ele no mesmo carro até a casa dos Brites. A terceira testemunha foi um conhecido do David, e depois dele falou o pai do Igor, o pai de criação, chamado Paulo César. E aí o Paulo César contou que o Igor foi criado pela avó, que ele não tinha pai. Então foi o Paulo que ocupou esse papel na vida do Igor. E que o Igor estudou com a Alana, foi assim que os dois se conheceram na escola. E que naquela noite o Igor nem ia sair, mas ele acabou saindo. De todas as testemunhas arroladas pela defesa, no meio do dia, 10 foram dispensadas. Em seguida, foi ouvido também um vizinho dos Brites e uma moça chamada Pauline. Acho que, posso estar enganada, mas acho que é Pauline. Que também estava na sede, também tinha sido convidada para a festa e testemunhou que a Cristiana estava bêbada. O que não era nenhuma novidade, porque se você ver as fotos ou ver os vídeos da festa, você vê que realmente ela estava extremamente alcoolizada. A 7ª testemunha foi a Thaís Maria Farias, a prima da Cristiana, aquela que era de menor, que estava lá quando tudo aconteceu. Ela foi contando que morava em Foz do Iguaçu, ela foi com o Eduardo para São José dos Pinhais, foi todo mundo junto para a Shed. A Alana não queria fazer um after. Quando eles chegaram lá na casa, já de manhã, ela e o namorado ficaram uns 15 minutos lá embaixo, conversando, e foram para o quarto dormir. Ela viu ainda quando o Edson preparou uns ovos para Cristiana
viu ele pedir para Lana colocar um short na mãe e depois a Cristiana ir dormir. A Thaís desceu para ir ao banheiro. E aí ela entrou, segundo ela, na suíte do casal, para usar o banheiro de lá. E a Cristiana estava dormindo. Ela ouviu de dentro do banheiro alguém abrindo a porta do quarto. E era o Daniel. E aí ela disse para o Daniel para procurar outro banheiro. E ele respondeu que o outro banheiro estava ocupado, que ele já ia embora. Ela saiu e ele ficou. A Thaís então acordou com a Cristiana gritando para pararem de bater. Aí o Eduardo desceu, o Daniel estava de camisa e cueca, não viu colocarem no carro. Na casa ficaram ela, a Lana, a Evelyn, a Cristiana e os amigos todos foram indo embora. Elas limparam o sangue, porque ficou com sangue, limparam a casa e tanto ela quanto o Eduardo voltaram para Foz do Iguaçu no sábado à noite, naquele mesmo dia 27. E ela e o Eduardo ficaram juntos por mais uns 3 anos e terminaram. Em seguida, foram ouvidas uma prima do Edson para falar sobre a relação dele com a Cristiana. Também foi ouvido um segurança da Shed chamado Marcelo, ele que falou o quanto foi gasto de bebida, falou que foi perto de uns R$3.200 só de bebida. E também falou de uma situação em que o Daniel teria chegado numa menina na porta da balada, deu uma discussão e os seguranças precisaram intervir. Um irmão, por parte da mãe do Edson, também falou. Um irmão dele só, né? Por parte de mãe, o Michel, que é o nome dele. E falou mais assim, sobre ações sociais que os Brites faziam, ajudavam crianças com vulnerabilidade social e coisas assim. Também são mais pessoas para fazer um retrato de caráter da pessoa. Um rapaz chamado Guilherme, filho de uma prima da Cristiana, contou que ele também foi na festa, mas ele não lembrava de ter visto o Daniel. Ele foi com 2 amigos, mais o Igor, no carro do Edson, para o after na casa, mas ele ficou pouco tempo e foi embora antes do crime. Depois do Guilherme, foi a vez da primeira acusada a ser interrogada no julgamento, a Cristiana. A sua história começa com o seu namoro com o Edson. Ela tinha 15, ele tinha 17. Casaram-se no ano de 2000. E ela já estava grávida da Alana. Pouco tempo já grávida. Eles estavam namorando há 2 anos quando ela engravidou. Além da Alana, ela tinha também uma outra filha. Ela e o Edson, né? A menina já estava com 17 anos. A menina, inclusive, estava no fórum. E o juiz pediu lá na sessão para que a imprensa, ou quem quer que fosse, não filmasse ou fotografasse a menina, porque ela era menor de idade. Depois que ela foi presa, ela contou, né? Que a menina ficou na casa dos pais dela. Ela conheceu o Daniel no aniversário de 17 anos da Lana, mas eles não chegaram a conversar, eles só se viram. A Evelyn é quem menciona para a Lana que o Daniel era muito inconveniente e que ela estava conversando com ele para ser educada, isso lá na Shed, que eles estavam lá, tinham ficado. Eles, os Brites, foram embora primeiro e esse after era para ser algo só entre eles, a família. Ela foi dormir e acordou com o Daniel pegando nos seios dela e com o pênis para fora da cueca, dizendo algo como: calma, calma, é o Daniel. A Cristiana conta isso com uma voz embargada, chorando, falando rápido. E ela fala, ela gritou, e aí o marido apareceu, a porta do quarto estava trancada, então ela saiu pela janela e procurou pelo Eduardo, namorado da prima. O Edson bateu no Daniel, muito. Alguém arrombou a porta do quarto e ela só sabia pedir para pararem. A Cristina afirmou que ela era uma vítima do Daniel. Confirmou que sim, limparam a casa, confirmou que foram no shopping encontrar os meninos, mas que ela mesma não disse nada para ninguém, ela ficou lá ouvindo só. Negou também que praticasse swing ou que já tivesse traído o marido. Uma frase que ela disse que me chamou a atenção foi, abre aspas, naquele dia, ele acabou comigo. Acabou com a minha família. Fecha aspas. Sobre não ter ligado para a polícia ou pedido socorro, a justificativa era de que ela estava bêbada e que ela tinha acabado de ser abusada, então ela estava em choque. Foi questionado quem organizou ou chamou para o after e ela disse que teria sido o Lucas Mineiro, porque ninguém que apareceu lá na casa dela foi convidado para coisa alguma. No que diz respeito à notícia da morte do Daniel, ela diz que contou lá que ela soube pelo WhatsApp. O próximo acusado a se sentar para ser interrogado foi o Edson, o réu confesso. Ele também começa contando a sua história, que juntou dinheiro, comprou uma gula, na loja todos trabalhavam,
Ele fazia a reposição dos produtos, a Alana ficava no caixa e a Cristiana limpava. No dia do aniversário, propriamente dito, no dia 24 de outubro, eles jantaram todo mundo junto. Só que a Alana queria muito comemorar os 18 anos dela numa balada. Então, eles organizaram a festa lá na Shed. Foi ele quem recebeu todos os convidados nos camarotes e a Alana, ela já estava ficando com o David William Voller. Ele soube que no aniversário de 17 anos da filha, o Daniel esteve e que na festa teria mexido com uma menina convidada. Na Shed, o Daniel ficou com a Evelyn e parecia que tinha passado a mão numa mulher na porta da boate e brigou com os rapazes. O carro onde o Daniel foi para a casa dele chegou 40 minutos depois que eles já estavam na casa. O after, a Alana pediu para fazer em casa, mas esse after seria com as amigas dela. O Daniel nunca foi convidado. Eles já chegaram apertando o interfone do portão avisando que estava lá. Então ele saiu de carro, ele comprou bebida, voltou. E aí ele viu a filha, as meninas e o Daniel não. Aí ele ouviu um grito de socorro, puxou o blackout da janela do seu quarto e viu o Daniel de cueca, camisa, pênis para fora em cima da Cristiana. Ele pulou para dentro, tentou dar um chute no Daniel, subiu em cima dele e começou a bater. Ele ouviu pessoas pedindo para ele parar, mas ele não parou. Na confusão, colocaram o Daniel no porta-malas do carro e ele pegou o celular do Daniel na intenção de largar o Daniel na rua, daquele jeito, sem roupa, todo machucado, para ele passar vergonha. Só que dentro do carro, ele mexeu no celular e viu as fotos que ele mandou, a conversa dele com alguém, os áudios. Aqui, nesse ponto, eu esperava que esclarecessem como que ele conseguiu acessar o celular. Porque, assim, eu sempre imaginei, gente, quem que não tem senha no celular? Tinha que ter uma senha nesse celular. Se fosse um iPhone, por exemplo, teria o quê? Ou um Touch ID, se fosse um telefone de 2017, ou um Face ID, se fosse um aparelho lançado em 2018, que foi o ano de lançamento do iPhone X, que aí já veio com Face ID. Ninguém explicou como que o Edson teria conseguido acessar esse telefone. Ele pegou uma estrada de chão qualquer, parou o carro, abriu o porta-malas e matou o Daniel. Ele tirou o corpo, porque ele já estaria morto dentro do porta-malas. Ele pegou o corpo, então, nos braços, no ombro, assim, né? Jogou lá no meio do mato, cortou o pênis e jogou o pênis nas árvores. E ele viu também o David vomitando, né? Olhando para aquela cena. Ele também alegou que ele, na prisão, foi torturado, chegou a ser afogado, eletrocutado, agredido, várias coisas. O Edson foi questionado sobre as incongruências do que ele disse antes, das versões, com as mentiras. Segundo o Edson, aqui vem a explicação. Ele mentiu. Mas por que ele mentiu? Ele mentiu sobre por onde ele entrou no quarto. Mas ele só fez isso porque o Daledoni mandou. Não foi porque ele quis. O Daledoni que ordenou que ele contasse aquela versão mentirosa. Aí o promotor se meteu e pediu que alguém avisasse o Daledoni que ele estava sendo acusado lá no plenário. O Edson disse que se arrependia muito, mas aí aqui vem de novo, né, essa dualidade. Ele fala que ele se arrepende muito, mas, e aí se você se arrepende muito já não tem esse mais, mas no caso dele tem um mais, mas que o culpado de tudo foi o Daniel, porque o Daniel não respeitou a casa dele, não respeitou a mulher dele. Ele está arrependido, porém, a culpa não foi dele, a culpa foi do Daniel. Sobre a faca, ele disse que a faca já estava dentro do carro. Ninguém pegou na cozinha, ninguém pegou em lugar nenhum. Ele já tinha dentro do carro. Por que ele tem uma faca dentro do carro? Não sabemos. O segundo dia do júri, dia 19, começou com o interrogatório do David. Ele fala sobre como conheceu o Igor ainda na infância, de ter estudado juntos, jogaram futebol na mesma escola. Ambos reencontraram a Alana porque eles tinham se afastado um pouco dela. Mas eles reencontraram ela no enterro do irmão do Igor, o Leonardo, que tinha cometido suicídio. Naquela noite do dia 26, ele não ia sair, porque a mãe dele insistiu muito para que ele ficasse em casa. Mas o Igor é que persistiu ali, forçou para que ele fosse. E aí ele concordou neles irem para a Shed. E ele e a Alana estavam ficando, então ele acabou indo. Aí aqui a gente vê o quê? Intuição de mãe.
é pra você não levar em consideração? A mãe dele falou, fique em casa, não vai dar bom, não saia. O que ele fez? Não ouviu. Olha no que deu. Se tivesse ouvido, ficado em casa, teria evitado. Talvez até o Daniel estivesse vivo. Tudo porque não ouviu a mãe, tá vendo? Como é que tem que ouvir? Ouçam a mãe de vocês. O Edson o chamou lá na shed para um after na casa. O Igor foi junto. Ele não viu o Daniel lá, ou não notou que o Daniel estava lá. O Edson depois o chamou para ir ao mercado comprar bebida. Na volta, durante esse trajeto, né, do mercado até a casa, o Edson encontrou com um gesseiro, e aí eles pararam, conversaram um pouco, ele fez uns pedidos lá de alguns trabalhos. Isso, assim, já era de manhã cedo, devia ser 8 da manhã, 8 e pouquinho da manhã. Quando eles voltaram, ele foi pro quarto da Lana dormir, e não demorou muito, o Igor apareceu gritando, pedindo para descer e ajudar. Então ele saiu correndo as escadas com o Igor, foram até a janela do quarto do casal, e o Edson dizia que o cara estava em cima da mulher dele. Então começaram os três a bater no Daniel. Eles arrombaram a porta e todos os homens agrediram o Daniel, que até tentou fugir. Mas nisso que ele tentou levantar, ele bateu a cabeça na parede, então ele não conseguiu sair. A calça dele, do Daniel, estava dobrada do lado da cama, e ele de camisa e de cueca. Então eles tiraram a cueca do Daniel e o deixaram nu. Um dos irmãos Porcotti tentou chutar a cabeça do Daniel, e ele que não deixou. Ninguém tinha pensado ou tentado ligar para a polícia. O Edson chamou ele e, sei lá, ele foi no automático pro carro. O Daniel já estava no porta-malas. O que o Edson ia dizendo, dentro do carro isso, era que ele iria deixar o cara nu em algum lugar. Como ele estava no banco do carona, ele viu o Edson mexendo no celular do Daniel, dirigindo e mexendo no celular, e ficando nervoso. Ele ia mexendo e ficando mais nervoso. E eles entraram numa estrada que saía da BR-277, que era onde eles estavam, e o Edson parou o carro e desceu. E aí ele viu o sogro arrastando o Daniel, mas não viu cortando, só ele voltando com uma faca cheia de sangue na mão e murmurando que tudo que ele fez foi pela sua família. Eles pararam em uma loja, o Edson pediu que ele entrasse e comprasse roupa para ele trocar. Pararam mais uma vez e ele comprou água. O Edson lavou as mãos e jogou a faca em um córrego e voltaram para casa. E lá na casa ele viu o Edson abraçar a Lana chorando e depois ele foi embora e o Igor também foi embora. Em seguida, quem foi ouvido? O Igor. Ele morava com a mãe e com os irmãos quando era bem novinho, na miséria, bem criancinha. Depois ele foi morar com um tio e depois também morou com a avó. Chegou a morar em invasão de terra. Ele começou a trabalhar muito novo, que ele conta, com 10, 11 anos. E aí ele conheceu o Leonardo e ficaram amigos. E ele contou para o Leonardo sobre a vida dele, as dificuldades, né, que ele trabalhava, morava numa invasão. E os pais desse amigo, né, do Leonardo, que pegaram ele para criar. Então viraram irmãos. Ele considerava os pais do Leonardo os pais dele. Ele e o David reencontraram a Alana no enterro do Leonardo e ela o chamou para irem na festa. Aqui também eu vou até pontuar já, porque eu achei um convite bem estranho. Se você está num velório, num enterro de alguém, né, do irmão de um amigo seu, que acabou de se desviver. E você fala assim, olha, eu queria aproveitar que a gente está aqui, eu vou fazer uma festa de aniversário numa balada, se você quiser, está convidado. Estranho também, né? Não sei, não é o tipo de convite que eu imagino alguém fazendo para mim ou eu fazendo para alguém no meio de um velório, num enterro, né? Que é um momento difícil, né? Mas diz ele que foi isso que aconteceu. Ele não queria muito ir, mas o David comprou, pegou as entradas para os dois irem e de madrugada eles resolveram que eles iriam mesmo. Eles beberam muito lá na shed. O David chegou a conversar um pouco com o Daniel, pelo que ele soube. A Alana não queria muito fazer um after, mas disse que todo mundo podia dormir lá na casa dela e fazerem algo, mas no dia seguinte, no dia 27, durante o dia. Ele viu quando o Daniel ficou com a Evelyn e também viu ele sentado lá na casa dos Bridges.
Os irmãos Purcotte chegaram na área gourmet da casa lá gritando que tinha um cara no quarto dos Bridges. E aí foi quando ele viu a Cristiana saindo pela janela e o Edson segurava o Daniel pelo pescoço e pediu que ele e Igor chamasse o David. E aí os três bateram no Daniel. Os irmãos Purcotte arrombaram a porta do quarto e aí ele, David e o Eduardo entraram mesmo no quarto, foi pela janela. Ele foi junto com os caras todos para o carro, mas ele não viu o assassinato, mas ele foi junto. Na casa, na volta, o Edson juntou todo mundo, contou que matou o Daniel e que ele ia assumir o crime, que ele conhecia pessoas importantes e que não era para nada daquilo sair dali. Ele mesmo não foi embora logo, ele ficou no sofá, enquanto o Edson saiu para lavar o carro. Saiu. E eles ficaram lá, almoçaram e tudo. Quando o Edson voltou do Lava Jato, ele contou que já tinham encontrado o corpo do Daniel. O interrogatório dele acabou logo após foi do Eduardo. O Eduardo expõe a sua versão e a sua história. Ele começou a namorar a Thaís aos 14 anos, ele tinha 14 anos, ele morava em Foz e foi acompanhar ela em São José dos Pinhais, né? Foi para São José para depois irem para Curitiba aproveitar o aniversário da Lana. Então eles foram juntos para Shed, depois na casa ele ficou ali uns 15 minutos mais ou menos na área da festa, na área gourmet da casa, subiu com a Thaís para dormir. A Cristiana subiu já chorando, dizendo que um cara tinha entrado no quarto, mexeu com ela, o Edson estava batendo no cara. Ele chegou na janela e o Edson falava que o Daniel tinha tentado estuprar a Cristiana. E ele acabou espancando o Daniel também. Em certo ponto, diz ele, que tentou parar, mas não adiantou, porque ninguém parava. Então ele viu quando o Edson colocou o Daniel no porta-malas e ele entrou no carro junto com os outros. O Edson não falava nada dentro do carro, mas ele estava com uma faca. Em algum lugar, ele parou o carro, ele não sabia exatamente que lugar que era aquele, e mandou todo mundo ficar dentro do carro, não descer. Ele ouviu o Daniel gritando quando o Edson tirou ele do porta-malas. Mesmo o Edson mandando ele não descer do carro, ele desceu. Ele viu sangue ali no redor do carro, mas logo o Edson voltou, não demorou muito. Essa foi a história dele. Após o Eduardo, era a vez da Lana ser ouvida e interrogada. E ela fala que conheceu o Daniel pelo Instagram em 2017, a gente já sabia, mas eles nunca ficaram algo parecido, porque muita gente perguntou isso. Ele morava em Curitiba em 2017, então ela o convidou para o seu aniversário de 17 anos. No de 18, tinham mais 75 pessoas, talvez, nos 2 camarotes que os pais reservaram. Então ela viu o Daniel, o cumprimentou, ele foi para a área VIP e aí ele ia e vinha do camarote deles. Ela não o chamou para sua casa, ela não deu o endereço dela para ele. A intenção do after na sua casa seriam seus pais, a prima, o namorado da prima, o David e o Igor, somente. E foi ela que ajudou a mãe a ir dormir. Botou o short, levou a mãe para dormir. A Evelyn enviou uma mensagem dizendo que estava indo para lá, que o Daniel estava no carro, mas que ela não queria ficar com ele. O Lucas Mineiro ligou em seguida, dizendo que já estava no portão. Ela mesmo não queria atender, mas o pai pediu para que ela abrisse. Não muito depois disso, ela foi dormir e o David também foi dormir. O Igor entrou no quarto gritando. E quando ela desceu, a mãe estava chorando e o pai segurava o Daniel pelo pescoço. Ela, a mãe, a Thaís, a Evelyn, a Stephanie, Carol, o Lucas e os irmãos Purcotte ficaram na casa quando os outros saíram com o Daniel no porta-malas do carro do pai. Alguns pediram Uber e foram embora e quem ficou limpou a casa. De todos, ela só conversou depois com a Carol e no shopping o pai verbalizou aos irmãos Purcotte e ao Lucas que ele iria se entregar. Essa foi a conversa. Sobre a Evelyn, ela fala que ninguém obrigou a Evelyn a ficar na casa, que era algo que a Evelyn dizia que aconteceu, né? E que a Evelyn ficou lá na casa e limpou tudo porque ela quis. Foi vontade dela, foi vontade própria. Ninguém forçou ela, não foi coagida a ficar na casa e a limpar nada. Ficou porque ela quis. Durante esse interrogatório da Lana, uma curiosidade que ocorreu foi que um jurado parece que chorou. Por motivos óbvios, nessas transmissões de julgamentos, nunca é mostrado os jurados. Isso não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, a Corte Civil, quando passa os julgamentos, também não se mostra.
Mas um jornalista que cobriu os julgamentos dentro da sala, e ele ia alimentando o site do portal que ele trabalhava ao vivo, narrou esse ponto do choro do jurado. A última acusada que seria ouvida era justamente ela, a Evelyn. E ela fala, ela e a Alana eram muito amigas, essa amizade já acabou. Ela ficou com o Daniel na shed, mas ela não quis mais porque ele pareceu soberbo para ela. Ele até tentou de novo e ela foi grossa com ele em algum momento e saindo lá na shed. E a Alana pediu para que ela não fosse tão grosseira com ele. E aqui também tem um ponto que eu acho interessante, porque tem sempre essa narrativa de que ela ficou com ele lá, deu uns beijos, não gostou, ou não gostou do comportamento dele, algo assim. Achou ele invasivo, foi grosseira com ele, não queria mais ficar com ele. Mas, ao mesmo tempo, ela estava indo para a casa dos Brites, para um suposto after, né? Um encontro que teria lá depois. E aí ela vê o Daniel na porta da balada e ela chama ele para ir para lá, para continuar, prolongar esse tempo com ele, porque você fica com o cara na balada. Ficou com ele lá. E aí você chama ele pra alguma coisa depois, mas você não gostou dele. O cara é chato, invasivo. Você não quer mais ficar com ele. Então, é um ponto interessante pra gente pensar. Durante a briga lá na casa dos Brites, foi falado de chamar a polícia. Ela não sabia quem exatamente falou, mas o Edson ouviu e deixou claro que lá quem mandava era ele e ninguém ia chamar nada. Quando o Edson saiu de carro com os rapazes, a Alana chegou a tentar pedir um Uber para Evelyn ir embora, mas o pai enviou uma mensagem falando que não era para ninguém sair da casa. Então a Alana cancelou o pedido da corrida da Evelyn. Em relação ao crime em si, ela fala que o Edson voltou depois de tudo. No retorno com os meninos, ele estava muito nervoso, abraçou a Alana e disse que tinha matado o Daniel. Mais tarde, um pouco, no mesmo dia, porque ela continuou lá na casa, foi que o Edson contou que o corpo tinha sido achado e mandou que limpassem a casa e elas limparam. A Evelyn foi posteriormente presa por tráfico e o motivo dela estar vendendo, de acordo com ela, era a sua situação financeira. Porque depois do crime ela perdeu o emprego, então ela não conseguia mais nenhum bico, nada. E ela tinha uma filha pequena, ainda tinha um advogado para pagar. Então a saída que ela encontrou foi vender droga. E aí, pelo crime de tráfico de drogas, ela foi condenada a 3 anos. Na época do julgamento, ela estava com uma filha de 3 meses. Todo mundo ouvido, todos os acusados, testemunhas, todo mundo. Iniciam-se então os debates pela acusação. Então, o primeiro a falar foi o promotor, o Dr. Milton Salles. Ele relata como era o Daniel, ele fala sobre a filha do Daniel, os pais dele, a família dele. Fala sobre os Brites. Diz que os pais se comportavam como adolescentes, o que eu particularmente tendo a ter uma empatia, talvez, uma compreensão, porque eles foram pais muito novos. Eu também fui mãe muito nova e eu ouço até hoje que eu mais pareço irmã dos meus filhos do que mãe, porque eu optei por ser com eles mais aberta, mais parceira do que os meus pais foram comigo. Tem limite? Tem. Eu não iria para uma balada, por exemplo, com meus filhos. Nós vamos a shows, festivais, mas eu entendo que precisa haver um limite. Mas cada família é uma família e as pessoas decidem viver a sua maternidade ou paternidade como quiserem. Então, nesse ponto, eu acabo tendo uma certa compreensão por saber como é ser um pai, uma mãe, no meu caso, né, uma mãe muito nova, muito jovem. Não tão jovem quanto eles. Eles foram pais bem mais novos do que eu. Eu fui mãe aos 19 anos. Eles foram bem mais novos do que isso. Ela, principalmente, né, Cristiana. Então, eu consigo compreender que realmente quando a gente é mãe ou pai muito novo, a gente meio que para ali naquela época. Naquelas músicas daquela época, nos memes daquela época, no tipo de filme daquela época. A gente meio que fica ali parado naquela época. E as pessoas podem interpretar isso como um pai, uma mãe que quer ser mais amigo do que o filho, que é mais adolescente do que o filho, ou que é querendo ser a filha. Nem sempre é assim. Há casos, mas nem sempre é assim. O promotor revisa o passo a passo do crime, do corpo sendo encontrado, da pulseira da Shed no corpo que ajudou na identificação.
das fotos que o Daniel enviou ao primo, da ligação que os Brites fizeram para Eliana, prestando ajuda, dissimulando, criando uma história de que ele saiu sozinho da casa. Então ele repassa todos esses pontos. No corpo não tinha uma folha de árvore, não tinha sujeira, então como ele poderia ter sido arrastado? Nem sinais de defesa o Daniel tinha. Então esse era o ponto da acusação. Ninguém procurou uma delegacia quando souberam que a família procurava o Daniel. Só foram na delegacia quando se entregaram. Ele relembra também que o delegado do caso relatou que pessoas ouvidas no inquérito falaram sobre a Cristiana pedir para não matar o Daniel na casa dela. Outras ouviram o Edson amolar a faca enquanto ali os caras discutiam o que fazer. Então, o que ele pedia aos jurados era condenação. De todos. O doutor Newton Ribeiro, o assistente de acusação que eu falei, que foi advogado contratado pela família Correia, mostra vídeos do Daniel em vida, com a família, com a filha. A filha dele já tinha em torno de 9 anos no ano passado, no julgamento. Vídeos do Daniel jogando, mostrou fotos do corpo dele, de como ele foi encontrado, fotos bem pesadas. Isso não foi passado no vídeo, tá, gente? Mas eu vi essas fotos e é pesado mesmo. Ele até usou um estagiário dele para ensinar como aqueles homens teriam carregado o Daniel do porta-malas e feito os cortes. Os acusados, ele disse, que os acusados disseram que a vida deles acabou, mas eles que acabaram com a do Daniel, com a da família do Daniel. E aí acaba o debate da acusação, se passa para a vez das defesas. O primeiro a falar foi o Dr. Elias Assad, o advogado do Edson. Como esse julgamento era mais de um acusado, os debates tiveram então 2h30, tanto para a acusação quanto para a defesa. Aí as defesas dividiram o tempo entre elas. A versão do arrombamento da porta, o Elias, o Dr. Assad, assegurava que foi uma versão criada pelo Cláudio Doredoni, para que toda aquela cena parecesse mais romântica. Ele mostra vídeos do Daniel Alves, do Robinho, do goleiro Bruno, fazendo uma alusão sobre jogadores que cometem crimes sexuais e feminicídio, como que colocando o Daniel naquela mesma seara de jogadores como o Daniel Alves, o Robinho e o goleiro Bruno. Ele passa na TV prints da mensagem enviada ao primo, onde o Daniel fala sobre comer a coroa. Ele transmite também um vídeo de um rapaz chamado Renan, dizendo que o Daniel importunou uma moça chamada Manuela em uma balada. Direcionado para os jurados, ele pergunta se algum pai, algum marido, não faria o que o Edson fez, não defenderia sua família, porque defender a sua família é o dever e o direito de um homem. Uma tese bem moderna. E aí depois dele veio a doutora Thaís Matar Assad e a doutora Luiz, que eu creio que são filhas dele, e que eram defensoras da Cristiana e da Alana. E elas falam sobre a inconveniência do Daniel e sobre a Cristiana nem poder dizer não ao estupro, porque ela estava dormindo e ela foi estuprada. Ele nunca foi chamado por ninguém naquela casa, principalmente pela Cristiana. A Alana nunca forneceu o endereço para o Lucas Mineiro e elas só limparam a casa porque elas iriam precisar continuar vivendo naquela casa e porque a filha menor deles ia voltar. A representante da Evelyn, a doutora Thaís Pozobon, relata que a Evelyn foi coagida a limpar a casa dos sinais do crime, porque aí vem a fraude processual, a acusação de fraude processual pela limpeza da casa. Que ela e a Alana, a Evelyn e a Alana, eram amigas há 1 ano somente. E que as testemunhas ouvidas disseram que a Evelyn chegou a falar em chamar o SAMU. Ela pegou um celular para ligar. Só que o Edson a mandou desligar o telefone. A doutora Jéssica Moreira, advogadas de Eduardo, reiteravam que o Eduardo bateu sim. Mas ele parou. E ele tentou diversas vezes, várias vezes, que parassem o espancamento. Ele teve uma infância difícil, ele teve um pai assassinado. E o que elas diziam era que, sem a presença do Eduardo, se a gente tirasse o Eduardo daquela cena, o Edson ainda assim teria matado o Daniel. O último advogado de defesa foi o Dr. Rodrigo Fausto, defensor do David e do Igor, que declarou a falta de intenção dos dois em matar o Daniel. O que nada indicava, sem dúvidas, que o Daniel foi carregado, que era uma das acusações contra eles, a ocultação do corpo, por terem ajudado o Edson a levar o corpo do Daniel até a mata carregado. E aqui a gente lembra, que em crimes a intenção é muito importante. Então, o que ele estava dizendo? Peraí, eles não tiveram a intenção de matar ninguém. Então, se não há essa intenção, não há um crime doloso.
No caso aí, no mínimo, seria, sei lá, um crime culposo. Não sei, porque eu não sou advogada, né? Para o terceiro e último dia, ficaram a réplica e a tréplica. 1h30 para cada lado, também devido ao fato de serem mais de um acusado. Então começou com a promotoria, sempre começa com a acusação. E daí foi um bate-boca. O Dr. Milton Salles e o Dr. Assad iniciaram uma gritaria um com o outro. O Dr. Newton se envolveu, foi um bate-boca, uma falação, um gritava mais alto que o outro. O Dr. Assad perguntou se ser abusado era diversão. O Dr. Ribeiro respondeu perguntando se ser castrado também era diversão. Uma confusão. O Dr. Milton Salles lembra que o Edson quebrou o celular do Daniel com a ajuda dos irmãos Porcotti. Aí agora, você lembrou, talvez, provavelmente, espero que sim, que eu falei do Eduardo Porcotti. Mas o nome dele não está aqui sendo citado como um dos acusados. Ele não foi indiciado, não foi denunciado. Por que ele não foi denunciado? Porque ele não foi acusado de coisa alguma. Ele foi solto e continuou a vida. Foi isso que aconteceu. Então o promotor transmitiu o vídeo da saída da boate, em que a Evelyn aponta o carro do Uber para o Daniel e ele entra no carro com a Evelyn. O vídeo que eu comentei sobre a Cristiana, no que parecia ela tentando beijar ou dar um selinho no rapaz, também passou. E novamente o estado do corpo do Daniel é apontado. Camisa rasgada, sem o pênis, ensanguentado, pescoço cortado, quase degolado. A tréplica não teve nada mais além da advogada da Cristiana falando sobre a legítima defesa excusável. Para mim isso foi interessante, porque era algo novo nos meus ouvidos. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então me deu a chance de ir atrás estudar o que seria aquilo. O que a defesa estava alegando? A defesa estava alegando que o crime foi legítima defesa, mas que essa legítima defesa excedeu o necessário para se defender. E aí, se você é advogado e está me ouvindo, caso eu esteja falando qualquer besteira, gente, vocês, pelo amor de Deus, me corrijam. Basicamente, o que os assádios falavam? Que ela estava ali usando uma exclusão de ilicitude. Então, não houve um crime doloso, porque se você agiu em legítima defesa, não há crime. Então, resumindo, bem porcamente, é isso, né? Não teve crime porque foi uma legítima defesa, só que passou um pouco do ponto. A legítima defesa é algo muito... Aí vai de interpretação, né? Mas passou até daquela interpretação um pouco. Mas a intenção da vítima, no caso, né, da Cristiana ou do Edson, ainda era legítima defesa. Eu tô resumindo bem porcamente, tá, gente? Porque eu já falei, né? Eu não sou criminalista. Eu sou uma estudante de direito penal, né? Estou me formando em ciências criminais. Não sou uma jurista e nem uma criminalista. Os jurados perguntaram o que você pode ter se perguntado. O porquê dos irmãos Porcotti não terem sido arrolados. Porque, afinal de contas, quantas vezes a gente ouviu durante esses 3 dias o nome deles? É Eduardo, eu posso estar enganada, o nome do outro é Gustavo. Então, cadê essas pessoas? Porque estão toda hora falando. Eles que arrombaram a porta, eles que fizeram isso, eles fizeram aquilo. E cadê eles? E aí o juiz explicou para os jurados que o Ministério Público arrolou os dois, mas abriu mão deles falarem. E as defesas não chamaram. Mas que, se os jurados quisessem, eles podiam assistir ao depoimento deles em fase de instrução. Ou, se não quisessem ver o vídeo, podiam ler a transcrição do depoimento deles, não tem problema. Eles perguntaram também se o Edson teria agredido a Cristiana, porque a Evelyn chegou a comentar sobre isso, né? E as defesas dos Brites negaram a informação. Outra pergunta foi se o Daniel, mesmo estando tão alcoolizado, poderia ter conseguido ou teria conseguido ter uma ereção. Se ele conseguiria estuprar a Cristiana. E aí o juiz respondeu que não dava para afirmar se sim ou não. Aí aqui é outro ponto. Sente falta de levarem um perito médico legista para falar não só sobre esta questão, sobre o exame toxicológico do Daniel, sobre também para falar sobre o laudo necroscópico e mostrar para as pessoas ponto a ponto porque os ferimentos, a degola e a brutalidade do que aconteceu com ele. Não foi... Olha, se foi chamado, eu dormi nesse momento. Porque eu, como eu disse a vocês, eu assisti os 3 dias. Em momento algum, eu anotei aqui, nas minhas anotações, tem um médico legista falando. E aí, acho que comeram bola.
porque poderiam ter chamado um médico legista, inclusive o médico legista que fez o laudo necroscópico, que atestou, que assinou lá no IML. Porque ele poderia responder essas coisas. Seria mais interessante. E aí essa questão do jurado, que é pertinente, teria sido sanada durante ainda os interrogatórios e depoimentos. Eles também questionam, e aí de novo, tá vendo? Um outro apontamento que se tivesse o médico legista sido chamado, não aconteceria, porque isso teria sido feito nos questionamentos. Porque tinha um laudo necroscópico que apontava, né, ferimentos que seriam provavelmente de cotoveladas. E provavelmente essas cotoveladas foram dadas com o Daniel dentro do carro. E aí eles mostram um vídeo do Eduardo dizendo que o Igor bateu no Daniel com o Daniel dentro já do porta-malas. Mas aí também poderia ter um médico legista ali para explicar se realmente eram cotovelados, da onde que saiu que eram cotovelados, por que não poderia ser outra coisa, e por que foi já quando ele estava dentro do carro e não fora. Todas essas questões que eu acho que realmente eram importantes. Então, novamente, eu acho que aqui eles comeram bola. O resultado dos 3 dias de julgamento foi o seguinte. O Edson foi condenado por homicídio triplamente qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver, coação no processo e corrupção de menores. Um total de 42 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, mais 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção e 1.397 dias de multa. O Igor, o Eduardo e o David foram todos absolvidos. A Cristiana foi absolvida pela acusação de homicídio qualificado e por coação no processo, mas foi condenada por fraude processual e corrupção de menores. A pena foi de 6 meses de detenção em regime aberto e 1 ano de reclusão, podendo recorrer em liberdade mais 20 dias multa. A Alana foi condenada em todas as acusações, pela fraude processual, pela corrupção de menores e pela coação no curso do processo, no total de pena de 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado e mais 9 meses e 10 dias de detenção e os 240 dias de multa. Pela acusação da fraude processual, a Evelyn foi absolvida. Diante do exposto, em atenção à sua conselho de sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de, a linha A, condenar o acusado Edson Luiz Brites Júnior pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, 1º, 3º e 4º do Código Penal, fato 1, artigo 211 do Código Penal, fato 2, artigo 347, parágrafo único do Código Penal, fato 3, artigo 244b, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato 4, e, por fim, artigo 344 do Código Penal, fato 5, por 5 vezes. Em outras palavras, aqui, em relação a Edson Luiz Brites Júnior, uma condenação por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e, por 5 vezes, coação no curso do processo. A linha B, absolver o acusado David William Alvoredo Silva das imputações pelas quais foi pronunciado homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também fraude processual. A linha C, absolver Igor King das imputações também pelas quais foi pronunciado homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também fraude processual. A linha D, absolver Eduardo Henrique Ribeiro da Silva das imputações pelas quais foi pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e também corrupção de menores. A linha E, condenar Cristiana Rodrigues Brites pela prática das condutas previstas no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, e também 244b, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou, em outras palavras, uma condenação por fraude processual e por um crime de corrupção de menores. Ainda em relação à acusada Cristiana Rodrigues Brites, absolvê-la das mais imputações, que seriam aqui homicídio qualificado e também coação no curso do processo por 5 vezes. A linha F, condenar a acusada Alana Emily Brites pela prática dos condutos previstos no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, fato 3, 244 caput, 244b caput do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato 4, e por fim, artigo 344 do Código Penal, caput também por 5 vezes. Ou em outras palavras, fraude processual, corrupção de menores e também coação no curso do processo em 5 oportunidades. E, por fim, a linha H, absolver a acusada Evelyn Brizola Peluso da imputação pela qual foi pronunciada, que aqui seria a única de fraude processual. 2 dias depois da sentença, a Alana foi solta. A desembargadora
Lígia Mesma e entendeu que como a prisão não era definitiva, porque não era uma condenação transitada julgada, então cabia recurso, né? Ela só é transitada julgado quando não cabe mais recurso algum. Então, como ainda cabia recurso da defesa, ela não precisaria ficar presa. E a Alana segue livre, vivendo a vida dela de casada. Ela é bem ativa nas redes sociais, posta coisas do dia a dia, restaurantes que ela vai, viagens e tal. Ela e a mãe deram, em dezembro de 2024, agora, tem 2 meses, uma entrevista, de novo, para o Cabrini. E a Cristiana contou que ela estava estudando, ela estava trabalhando numa academia, e é falado novamente a versão que ela apresenta de que ela não conhecia o Daniel, não interagiu com ele na shed. A Evelyn quem chamou o Daniel, não eles, os Brites. Ela acordou com o Edson entrando pela janela e viu o Daniel de cueca e pênis exposto. Já um pouco diferente da versão do julgamento, que eu acabei de contar para vocês, que o Edson só entrou no quarto porque ouviu ela gritando. O Cabrini também entrevista o promotor do caso e a Thaís Matarassade, que defendeu a Cristiana e que fala sobre a Cristiana ter sido uma vítima de estupro. O caso Daniel foi o nosso último episódio da temporada. Como eu avisei no começo, eu vou parar um tempo. Eu sei que já foi sofrido a frequência minha dessa 3ª temporada, eu sei. Mas justamente para voltar cumprindo a minha vontade, e o propósito do podcast desde o começo foi que é termos episódios semanais, eu vou precisar parar para produzir, gente, porque infelizmente eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas no momento eu não consigo manter um tempo coerente. Isso significa que nós vamos parar? Não, óbvio que não. Ainda vamos ter casos em forma de vídeo no TikTok, no Instagram e nos shorts do YouTube. Eu me interessei por esse caso um pouco antes do julgamento de fato começar e acompanhei os 3 dias do ao vivo, né? Eu disse pra vocês. Esse é um daqueles casos que você fica dividida. Não dividida sobre o final dele, porque aconteceu o que tinha que acontecer, mas em que você consegue... Tudo bem que eu já tenho uma tendência a viver uma vida de ponderação, a sempre ponderar os lados e as visões das coisas antes de ter uma opinião formada. Eu não gosto de sair dando opiniões sem antes ponderar lados. Já é da minha pessoa. Mas nesse caso, eu me vi pegando muito fazendo isso. Por quê? O que aconteceu com o Daniel ultrapassou o nível da barbárie. O Daniel errou. Ponto. Acho que essa é uma opinião onde todos nós que estamos aqui podemos concordar. Acho que vocês que estão me ouvindo concordam. É uma daquelas coisas que geralmente nós vemos homens fazendo, né? O famoso contar vantagem. Só que deu ruim. Talvez ele acreditasse que fosse ficar entre os amigos dele. Talvez ele estivesse mesmo tão bêbado que ele não mediu as consequências. Porque ele não estava nem aí pro depois, ele só queria tirar uma onda. Talvez ele quisesse, perante os amigos, mostrar que ele estava arrasando, passando o rodo. Poderia ter sido tudo isso. A verdade é que a gente nunca vai saber o motivo dele ter entrado naquele quarto, deitado naquela cama e se sentido à vontade para tirar fotos e mandar pro primo. Porque ele mesmo não explica nada nas mensagens e nem teve a oportunidade de depois explicar. Mas esse erro dele é proporcional ao que veio acontecer depois? Alguém provavelmente pode pensar que o Edson, de certa forma, estava no seu direito de ficar inconformado, de supostamente olhar pela janela e ver um homem na cama com a mulher dele. Convenhamos até que a maioria dos homens, na verdade, ia começar a xingar a mulher, achando que ela estava o traindo, que ela tinha levado o cara para a cama bem na cara dele. Ele se colocou no papel do herói, que arromba uma porta, pula uma janela para salvar a mocinha do filme do vilão, que tenta violentar ela. Se fosse o caso, há quem possa acreditar que ele estava certo em defender a mulher dele, que é a tese da defesa dele durante todo o julgamento. Um homem tenta agarrar a sua esposa e você não faz nada? Que tipo de homem é você? Percebem que a motivação dele, Edson, não seria muito diferente da mesma razão pela qual Daniel poderia ter entrado no quarto? A necessidade do homem de se provar? E essa necessidade não seria a mesma que levou todos os outros homens que estavam na casa, ou pelo menos a maioria, a, em bando, espancarem brutalmente um homem sozinho, em desvantagem? Todos nós, quando estamos em um grupo, mudamos de comportamento. Não é que seja uma mudança assim, da água para o vinho. Somos seres de grupo. Nós vivemos em sociedade. É normal que a gente acabe cedendo a comportamentos que sozinhos a gente não costuma ter. Como o bebê, por exemplo.
Tem quem beba sozinho em casa? Tem, mas em grupo você sempre vai beber mais. Ou você também só bebe porque você está com aquele determinado grupo. Você está naquela festa com aquelas pessoas. Aí você se anima e você bebe. Coisa que sozinho na sua casa você não faz. Você conta piadas que você só conta quando você está com aquelas pessoas. Você planeja coisas só com aquelas pessoas. Você sai para tal ou tal lugar com aquele grupo ou tal grupo. Mas se você estivesse sozinho, você jamais iria. Isso é normal. Você moldar comportamentos e se moldar para certas situações e certos grupos. Isso é normal. Tanto para situações positivas quanto para negativas. É o que alguns psicólogos chamam de personalidade coletiva. É o caso da Fabiane de Jesus, por exemplo, que foi espancada até a morte no Guarujá, depois de ter sido confundida com uma sequestradora de criança que nem existia. A gente vê isso acontecer em torcidas organizadas de futebol. A gente acabou de ver isso acontecendo agora no final de janeiro. Daniel não foi só agredido. Desumanizaram ele, barbarizaram o corpo. Não deram ele a chance de falar, de pedir desculpas. Decidiram que ele seria assassinado. Como se algo desse esse tipo de poder a alguém. Ligasse para a polícia, segurasse Daniel lá até eles chegarem, abrisse um boletim de ocorrência, processasse ele, provasse que o Daniel importunou sexualmente Cristiano ou estuprou. Mas optaram por livre e espontânea vontade, na horda, em bando, matar. Tentar dissimular que não sabiam de nada. Falaram com a mãe dele, se compadecendo de algo que eles sabiam que tinha acontecido. Com palavras de conforto, conhecendo a verdade, que o Daniel não ia parecer vivo. Porque não estava vivo, porque eles mataram. Eles limparam a casa, seguiram a vida. Aparentemente como se algo fosse ali corriqueiro. As falas dos pais do Edson e da Cristiana, deles também, mesmo você ouvindo, sabe aquele meme do eu só acredito vendo e aí eu vendo, não tô acreditando? É mais ou menos isso. Pôr a culpa de um espancamento, de uma emasculação, de uma degola em uma vítima porque ele desrespeitou a sua casa, tirou foto de cueca com a sua esposa, é quase como alguém pisa no meu pé e eu dou 50 facadas, vários tipos com uma arma .12 e ainda arranco os 2 pés dessa pessoa. É insano. Imagina se todo mundo passar a responder a qualquer desrespeito ou a qualquer ato errado com esse tanto de agressividade. Não sobra um ser humano vivo nesse planeta. Só que a vida de todo mundo continuou. No mesmo dia, inclusive. Todos se sentaram, conversaram, almoçaram estrogonofe, limparam a casa, saíram, riram, foram no shopping. Só a vida que acabou, de fato, foi do Daniel. E antes de acabar, eu preciso deixar bem enfatizado que estupro é uma realidade não de uma ou 2 mulheres, é de milhares, todos os dias. E nunca se pode deslegitimar uma mulher violentada, uma mulher vítima de importunação sexual, uma mulher vítima de assédio sexual. Uma vítima é uma vítima. Mesmo que a teoria de que o Edson pudesse ter pensado, ou citado, ou chamado o Daniel para o swing, sei lá, ela estava claramente dormindo nas fotos. Como alguém dormindo consente algo. Eu vou deixar vocês por enquanto, mas eu espero que vocês me sigam nas redes sociais, @sob-investigação em todas. A nossa campanha de apoio na Pátria e no Apoia-se vai continuar funcionando. Então, se você for uma alma caridosa e quiser ajudar, eu não tô com uma dívida de R$81 mil com nenhuma faculdade de medicina, eu ainda não endividei toda a minha família, mas eu aceito também um apoio. Começa com R$3 e realmente faz muita diferença. Muito obrigada, pessoas. Vejo vocês em breve. Beijos! Ele era adorável. Quando os réus foram presos, a gente ficou sabendo que eles tinham acusado o Daniel, disseram que ele foi morto porque ele tentou estuprar uma mulher. Naquele momento, doutor, a Eliana teve mais uma notícia tão dolorosa quanto a da morte dele. Porque a gente sabe, ele sabe, a Cristiana sabe. Excelência, pela que ele ordem. não fez isso. Pela ordem.